Vou gravar. Está gravando a aula agora, ok? Então, primeira parte da aula de botânica vão ser dividida em três partes, três apresentações, sendo a primeira os tipos vegetais, algumas questões sobre os órgãos. A segunda aula vai ser sobre histologia vegetal e a terceira sobre metabolismo. Novamente, então, a pergunta, o que é uma planta, né? Se a gente pudesse conceituar uma planta em palavras rápidas, o que seria? Quais características tem um organismo para ele ser considerado uma planta? Já teve uma no site que faz fotossíntese. Só as plantas, elas fazem fotossíntese? Cadê? Ninguém vai falar? Difícil, hein? Acho que ninguém vai querer falar no microfone. Não tem algum outro tipo de organismo no mundo que faz fotossíntese? Algum animal, alguma, sei lá, algum fungo, alguma bactéria, algum vírus? Alga, olha só. Mas a alga não é planta? Não, será? Ah, a alga não é planta, tá? Isso é uma coisa bem legal da gente deixar bem claro agora. As algas, embora elas sejam muito parecidas com as plantas, e até o ancestral comum para todas as plantas verdadeiras, foi uma alga verde, isso não quer dizer que as algas elas sejam plantas, tá? Algumas vezes a gente estuda ela relacionado quando se estuda plantas por praticidade, por terem tipos celulares semelhantes, mas a alga ela não é planta. A alga é alga. Assim como o protozoário não é animal, é protozoário, tá? É, então, falaram fotossíntese, mas fotossíntese não é exclusivo das plantas, tá, galera? Há alguns tipos de bactérias que realizam quimiossíntese, que é um processo semelhante, e algumas bactérias que são providas de clorofila, são clorofiladas. As cianobactérias não é o caso, porque cianobactérias são algas, tá? E estudos recentes indicaram que tem um tipo de molusco que ele também realiza fotossíntese, mas é porque ele ingere as algas e as algas realizam a fotossíntese. E aí o produto gerado pela fotossíntese, o molusco consegue absorver como se ele estivesse fazendo. É como se ele escravizasse as algas, tá? Mas animais não fazem fotossíntese porque não tem uma organela que é específica para a fotossíntese. Mas há algumas outras coisas que são exclusivas do reino das plantas. A gente tem os tecidos que são específicos das plantas, como xilema, floema, parênquima, esclerênquima, colênquima. Isso não tem animal, isso não tem fungo, isso não tem bactéria e nem alga. Mas, de forma geral, né, perguntar o que é uma planta, o que é um animal, o que é um fungo, às vezes é difícil da gente conceituar, mas a gente sabe o que é. Só que, de forma geral, as plantas, elas são organismos pluricelulares, né, a gente não tem plantas unicelular, a gente tem algas unicelulares, mas não fazem parte do reino das plantas, são eucariontes, porque todas as plantas possuem o núcleo celular envolto por uma membrana, né? Na verdade, o material genético envolto por uma membrana que forma o núcleo. E eles são autótrofos. O que é isso? Em palavras curtas, eles são capazes de produzir o seu próprio alimento, né? A gente vem aprendendo isso desde o ensino fundamental, que as plantas elas podem produzir os seus próprios alimentos. Mas a gente vai ver hoje que ser autótrofo ele vai um pouco mais além disso. Ele consegue produzir, sintetizar os substratos necessários para o seu metabolismo, né? E as plantas fazem isso. Elas conseguem sintetizar glicose a partir de CO2 e água e energia luminosa, tá? Não é simples assim, não é mágico, há um processo complexo que a gente vai ver hoje, tá? E elas são fotossintetizantes, mas a gente viu que não é algo exclusivo das plantas.
A forma da fotossíntese nas plantas ela é exclusiva, só que o processo ele pode ocorrer em outros organismos, tá? Ou semelhantes ou dotados de algum tipo de clorofila também, ok? Como nós vimos nas algas. Aqui alguns exemplos, tá? A gente tem aqui, ó, vários tem pteridófitas, que são as samambaias, tem as plantas aqui, ó, com flores, deixa eu ver, a maior parte disso aqui são plantas, na verdade, todas essas aqui são plantas com flores, tá? Que são as angiospermas, o que era exclusivo das plantas, que você perguntou no começo, não há algo que seja exclusivo das plantas. Há um conjunto de características que acabam denominando o que é uma planta, tá? Meus gatos. Mas algo que seja exclusivo das plantas não, os tecidos sim, né? Eles são exclusivos, mas tecidos em si não é exclusivo de plantas. Tem tecidos animais, assim como tem tecidos vegetais. Mas o floema, estilema, o parênquima e esclerênquima, eles se tornam exclusivos porque são os tecidos propriamente das plantas, tá? É porque aqui ele não carrega. Só um pouquinho, coloca aqui, ó. Peraí, a minha aprendiz aqui vai colocar. Opa. Mas os tecidos vegetais, eles acabam se tornando exclusivos porque não há em outro tipo de organismo. Mas tecidos, que é a aglomeração celular, onde há células especializadas, não são exclusivas das plantas, existem em animais, ok? Beleza. A gente viu na aula passada, né, que existem alguns tipos celulares. Ato, você quer falar alguma coisa que você levantou a mão? A Andressa perguntou o que que era. Andressa, a aula é de botânica. Depois de meia hora eu te respondi. Enfim, acho que ele não quer perguntar nada. Na aula passada, a gente viu que existem alguns tipos de células. Primeiro, existe a célula procariótica, que é uma célula que ela é menos complexa do que uma célula eucariótica. Ela possui menos organelas, né? A organela principal dela e única são os ribossomos, que fazem a síntese proteica para a célula, e ela tem um material genético disperso no citoplasma, diferente de uma célula eucariótica, que é uma célula mais complexa, dotada de um número variado de organelas membranosas, que desempenham vários tipos de função, né? Funções mais específicas. E a gente tem algo que muito característico desse tipo celular, que é o material genético envolto por uma membrana, que é a carioteca. Gente, isso eu repito toda aula porque vocês têm que gravar, que o núcleo é o material genético envolto pela carioteca. Por isso, eucarionte, tá? As células eucarióticas, elas se dividem basicamente em dois grandes grupos celulares. O primeiro, células vegetais, e o segundo, células animais. Ah, Leonardo, mas tem as algas que não são plantas. Elas têm que tipo de célula? Elas têm células vegetais, tá? Ah, os protozoários não são animais. Eles têm que tipo de célula? Eles têm células animais. O que é uma célula vegetal? O que é uma célula animal? Elas vão ter algumas características diferentes. A célula vegetal, por exemplo, ela tem cloroplasto, coisa que a célula animal não tem. Ela tem parede celular celulósica, coisa que a célula animal não tem, tá? Outros grupos de organismos têm parede celular, mas não são celulósicas, são de outro tipo açúcar ou outro tipo de proteína. Açúcar, no caso, carboidrato, ok? Ela ainda tem, a célula vegetal, um vacúolo central, né? E ela tem alguns outros tipos de células, como o desmossomos, deixa eu lembrar aqui mais. Alguns tipos de vesículas que não tem nas células animais. E a célula vegetal ela vai ter coisas que a célula animal não tem, como centríolos, não vai ter parede celular, ela vai ter. Agora não lembro com exatidão, porque eu esqueci, mas ela tem uma conformação diferente da célula vegetal, ok? E o principal da célula vegetal é o cloroplasto, tá, galera? Não é a única organela, não é a mais importante, mas é o principal
da célula vegetal. É o que designa o termo de autótrofo para esse grupo, tá? Porque através do cloroplasto, é no cloroplasto que ocorre a fotossíntese. E a partir da fotossíntese, a planta consegue sintetizar a glicose, tá? Produzir açúcar. Para quê? Para ela desenvolver todos os processos metabólicos, ok? Dúvidas até aqui? Ok. Então, beleza. As células não, as plantas, elas têm grupos diferentes, assim como os animais têm lá os poríferos, os quinidários, os plateumintes, os nemátodas, as aves, os mamíferos. Por quê? Porque são grupos que eles organizam os seres vivos que são mais próximos, que possuem características mais similares. Mas as plantas, por si só, já não possuem uma similaridade, professor? Sim, por isso que elas estão agrupadas no reino das plantas. Só que a taxonomia, que é a área da biologia que estuda a nomenclatura dos animais não, dos seres vivos, e a sistemática, que estuda a relação de parentesco, quem é irmão de quem é primo de quem, de onde veio isso, para onde vai isso, eles precisam agrupar. E vocês já sabem que existe uma classificação que vem de reino e chega até em espécie. É reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Tem tudo isso e todo e qualquer ser vivo, ele é organizado dessa seguinte forma. Nós, por exemplo, né, vimos na aula de sociologia, que a gente é um animal, um mamífero, um primata. Então, a gente está dentro do reino dos animais, na ordem no filo dos cordados, na ordem primata, na família hominídea, no gênero Homo, na espécie Homo sapiens. E assim para qualquer tipo de ser vivo. Por que que existe essa distribuição dos organismos, né? Porque vai reunindo do mais abrangente para o menos abrangente. É como se fosse um funil. Lá em cima tem vários organismos com características similares, e lá embaixo tem um organismo que ele é único, que ele apresenta características diferentes de todos os outros organismos que existem, tá? E a gente tem 4 tipos básicos de grupos vegetais. As briófitas, que são os musgos, vocês já viram musgo ou no chão ou nas árvores. Pteridófitas, que são as samambaias, nas casas das avós, nas casas das mães, e perto de rio tem as samambaias. As gimnospermas, que são as araucárias. O pessoal que é próximo de Curitiba vê a araucária todo dia, eu acho. Né? Eu, pelo menos, quando morei em Curitiba, via todo dia araucária, que eu morava do lado do passeio público. E as angiospermas, que vocês veem todos os dias, que são o maior número de plantas que existem, que são as plantas com flores e frutos, tá? É, e essas plantas, elas são agrupadas porque elas apresentam algumas características comuns, tá? Eu vou explicar para vocês uma coisa que a gente vai ver na maior parte da biologia, que é isso aqui, ó, um cladograma. O que é um cladograma? É um gráfico, tá? É um gráfico de similaridade. O que é similaridade? Ele vai mostrar quem está mais próximo de quem, tá? Vocês sabem olhar gráfico, vocês já viram gráfico, tem gráfico de barra, tem gráfico de pizza, tem gráfico tem o gráfico no estilo cladograma, tem gráfico, deixa eu lembrar. Ai, meu Deus, hoje eu tô esquecido, mas não lembro os outros tipos de gráfico. Mas tem muito tipo de gráfico que ele vai responder alguma coisa. E nesse caso, o cladograma é um gráfico de similaridade. Ou seja, aqui, ó, tem um determinado grupo que ele tem parentesco, tá? O que tiver mais próximo tem parentesco maior, é mais perto ainda, tá? O que está mais longe um do outro tem maior diferença entre si. Por exemplo, essa pontazinha aqui e essa pontazinha aqui apresenta maior distância, né, maior diferença do que se eu pegar essa ponta aqui com essa ponta aqui, ok? Vocês entenderam? Porque o cladograma vai seguir a gente pro resto da nossa vida em biologia. Se eu pegasse as células, né? Colocasse as células num cladograma, eu ia colocar os procariotos aqui ou nessa ponta, tá? Na ponta mais distante do cladograma. Aí eu colocaria aqui, ó, os eucariotos divididos em animal e vegetal, tá? Sendo que esses dois aqui, ó, são mais próximos porque são
os eucariotos. E essa ponta mais distante daqui, procarioto. Mas todos os três são células. É isso que eu faria em qualquer tipo de cladograma. Aí aqui, ó, né, tem essas flechinhas que quando vai, ou vai aparecer aqui embaixo, como é o caso aqui, ou ela vai aparecer um risquinho aqui no meio e uma frase, geralmente uma característica. Aqui, por exemplo, surgem embriões pluricelulares e as primeiras plantas com dois sexos. Isso aqui é uma sinapomorfia. O que quer dizer isso? É uma característica que ela é partilhada por dois ou mais grupos, tá? Por dois ou mais grupos. Então, quer dizer que tudo daqui para frente apresenta essa característica. Essa segunda característica, ela está aqui, ó. Tudo que está acima dela apresenta vasos condutores de seiva. Tudo que está abaixo dela não apresenta vasos condutores de seiva. Aqui, eu quero que alguém me fala, quem que apresenta sementes? Ai, mordi a língua. Quem apresenta sementes nesse cladograma aqui, galera? Gimnospermas E e quem mais? angiospermas. Isso. Quem não apresenta? Briófitas e pteridófitas. Isso. Perfeito. É isso que vocês precisam saber. É, e aí, quem tem flores e frutos, nesse caso aqui, ó, ela é uma característica apenas de angiospermas, tá? Essa que na verdade aqui é uma característica, né? Ela não é compartilhada por mais grupos aqui, mas ela é uma sinapomorfia porque ela é compartilhada com todo mundo que está dentro de angiospermas, tá? Atos, cuida no que você vai olhar no cladograma, tá? Você falou tulipa e araucária, só que ele está agrupando todas as gimnospermas e todas as angiospermas. O exemplo tulipa e araucária é só para exemplificar quem é quem, tá? Mas você pode se enganar e errar na hora da prova, ok? Normalmente, nas provas de vestibular, não cai específicos de espécies, cai de grupos mais distantes entre si, tá? Então, sempre vai cair grupos mais distantes que é para vocês falar sobre as características, ok? Então, beleza. Lembra que eu falei que as plantas elas não eram algas e as algas não eram plantas, mas todas as plantas atuais, elas descendem de um ancestral comum que foi uma alga. Então, beleza. Aqui nessa ponta mais distante do cladograma, vai ter o ancestral comum a esse grupo, tá? E aqui no final vai ter o grupo mais recente. Leonardo, quer dizer que as tulipas surgiram ontem? Não. Quer dizer que, comparados às briófitas, elas estão na Terra, né, no planeta, há muito menos tempo, ok? Então, o mais velho, o mais novo, tá? Vocês entenderam a questão do cladograma? Quem não entendeu, quem precisa que explique novamente, por gentileza, fale. Eu acredito que ninguém. Mas, enfim, se vocês tiverem dúvida, pode escrever que eu vou responder o que a Bianca perguntou. Meu filho tem uma planta carnívora, entraria na qual classificação? Ela é uma planta, ela é uma angiosperma, tá? Embora ela consiga absorver, né, ela tenha o seu lado heterotrófico, ela continua sendo autotrófico, tá? Que ela ainda tem capacidade de fazer fotossíntese. Algumas plantas têm menos capacidade de fazer fotossíntese do que outras, mas elas ainda continuam sendo pigmentadas, ok? É, e nesse caso, que elas absorvem proteínas, é porque elas conseguem secretar enzimas que vão degradar os insetos, ou tem plantas, por exemplo, que elas fecham roedores, né? Que é um. Esqueci o nome dessa planta aqui, mas ela é uma planta carnívora e ela, se o roedor cai lá dentro, ele cai numa sopinha ali cheio de enzima, e ele vai sendo degradado aos poucos e ela consegue absorver todas as proteínas, nutrientes desse roedor, tá? Mas ela ainda continua sendo autotrófica.
Perfeito? A gente vai falar sobre cada um dos grupos aqui, tá? Atentem-se para esses nomes aqui, galera, que conforme a biologia ela gosta de colocar nome em várias coisas, tá? Então, olha só, reparem que de briófitas para cima tem um subnome que é chamado de traqueófitas. Traqueófitas representa plantas que têm vasos condutores, tá? Por isso, tráqueo de condução, fitas de planta, ok? Se cair numa prova, traqueófitas, vocês vão saber que vai abranger samambaias, as gimnospermas e as angiospermas, ok? Aí tem espermatófitas. Espermatófitas são plantas com sementes, ó. Esperma, sementes. Fitas, plantas, tá? Plantas com sementes. Aí vocês vão saber que vai abranger de gimnosperma para cima. Gimnosperma e angiosperma. Ok? Vai ter esse nome, como lá em biologia tem vertebrados, invertebrados, que não são nomes da área específica científica da classificação, mas eles são nomes para tornar fácil o entendimento, ok? Ah, tá. Aqui tem algumas pessoas levantando a mão, mas enfim. Vocês levantarem a mão, em seguida escreve no chat ou fala, porque senão, se eu ficar perguntando toda hora, já dá confusão. Ok? Deixa eu ver, teve uma pergunta. O trevo seria uma pteridófita? Não, trevo de 4 folhas, ele tem um desenvolvimento de uma florzinha, tá? Ele é uma angiosperma, tá? A maior parte das plantas, ela é angiosperma, tá? Então, se vocês saírem na rua, andar num parque, né? Vai lá no passeio público, no Barigui, no Parque do Ingá, no Bosque do Papa, 90% que tiver lá vão ser angiospermas, tá? 90% porque é em Curitiba, e em Curitiba tem muita araucária. Mas se fosse aqui no oeste do Paraná, se você for andar, 98% do que tem numa região é angiosperma, porque ela é o maior número de plantas que tem, tá? Então, pteridófitas, só as samambaias mesmo, e os xaxins, tá? Tem os xaxins que são grandes, que são os tipos de samambaia, e as briófitas, os fungos, tá? Os musgos, nossa, os fungos, viajei, nossa, os musgos. Obrigado, aprendiz. Fiz isso só para testar ela. Mentira. Nossa senhora, fungos. Ok. Então, beleza, vamos começar nas briófitas, tá? Que são as primeiras plantas que ocuparam o ambiente terrestre, tá? Eu vou voltar um slide para eu explicar. É, Galera, a vida, vocês sabem, ela começou na água. E a ocupação do ambiente terrestre, ela foi se dando aos poucos. Não surgiu lá uma araucária que nasceu no meio do oceano e ela simplesmente resolveu jogar uma semente na terra. Não foi bem assim que aconteceu. A mesma coisa para os animais. Não existiu um peixe lá e do nada pulou um elefante para a terra. As coisas, elas evoluem, os organismos, eles evoluem. Então, a ocupação do ambiente terrestre, ela foi gradativa. O que, que é isso? Ela foi de pouquinho em pouquinho, sabe? O ditado de grão em grão, a galinha enche o papo, foi exatamente isso. Primeiro vieram as briófitas, né? Primeiro veio uma alga verde, que ela já conseguia jogar crescer até um pouquinho fora da água. Aí ela surgiu uma espécie com mutação que conseguiu sobreviver com condições de menor água, surgiu aí uma briófita, né? Aí as briófitas elas foram se desprendendo um pouco da água, mas mesmo assim elas dependiam para a reprodução, porque elas não têm vaso condutor, né? E se elas fossem muito longe da água, elas acabariam morrendo desidratada. Aí posteriormente surgiu um organismo que ele tinha a possibilidade de conduzir água, né? Ao longo do seu corpo, que foi um ancestral das pteridófitas. Aí ela foi se desprendendo um pouquinho mais da água, né? Ela deixou de ocorrer apenas em ambientes úmidos. Aí depois ela conseguiu se desprender totalmente da água, que ela desenvolveu sementes, né? Que tinham um revestimento, uma proteção e que não secariam no ambiente terrestre. E aí veio as gimnospermas. Posteriormente, uma outra ancestral deu origem a uma flor, né? Que vocês já devem ter ouvido falar na ginkgo biloba. A ginkgo biloba,
Ela é uma gimnosperma que ela apresenta características próximas das angiospermas, mas é porque ela é a pontinha das gimnospermas. E aí ela foi um ancestral comum às angiospermas, que possivelmente apresentava características semelhantes à ginkgo biloba, deu origem às angiospermas. Isso é só para as plantas? Não, galera, isso é para todos os organismos. Os organismos evoluem, né? A gente vem, a gente vem de um conhecimento de que veio primeiro lá em biologia celular os procariotos, aí depois de um tempo foram se adaptando, né? Foram se adaptando, não, se adaptaram e deram origem aos eucariotos, e assim sucessivamente, tá? É, e nesse caso acontece para todos os organismos. Animais, a mesma coisa. Quando a gente chegar em zoologia, a gente vai ver que alguns grupos, por exemplo, algumas plantas, elas apresentam características que vão se assemelhar a quinidários mais basais, a quinidários mais antigos. Vão ter equinodermas, que são parente das estrelas do mar e ouriços, que tem características muito semelhantes a cordados, que são o grupo que engloba todos os vertebrados praticamente, né? E isso por quê? Porque o organismo ele vai evoluindo, né? Ele evolui. Não quer dizer que hoje eu sou um ser humano, amanhã eu vou ser um ser humano 2.0. Não é bem assim, isso é um processo longo, né? Pode ser que uma mutação genética que surja hoje na gente ela seja precursora de uma nova espécie no futuro, tá? A gente vai ver na aula de evolução os mecanismos de evolução mais específicos, tá? Mas é basicamente isso, tá? Então, as briófitas, elas foram as primeiras plantas que ocuparam o ambiente terrestre. Quer dizer que elas eram totalmente independentes da água? Não, elas dependiam da água muito, para tudo, tá? A alga verde é uma planta com dois sexos ou é só a partir... Não, só a partir das briófitas. Olha só, ela veio aqui, ó. O que tá para trás não tem, tá? Aqui, ó, a alga verde, as algas de forma geral, elas são hermafroditas, né? Hermafroditas não, elas são dioicas, porque elas têm elas podem produzir os dois tipos de, de esporos, né? O esporo masculino e o esporo feminino, tá? Isso, olha, a Catherine, dá para associar as briófitas com os anfíbios? Sim, se você pensar na questão do desprendimento ali da água, da independência, as briófitas, elas seriam semelhantes aos anfíbios, né? As algas seriam semelhantes aos peixes, as pteridófitas seriam semelhantes aos répteis, só que daí teria para as angiospermas e as gimnospermas não teria uma analogia muito legal para se fazer. Porque não. Só aí, vamos só até aí, porque se querer associar com ovo e sem ovo. Com ovo e sem ovo. Ó, você é craque. Com ovo e sem ovo, aham. A questão do desenvolvimento nos mamíferos, por exemplo, do desenvolvimento placentário, né? O que antes, nos répteis, era desenvolvimento por ovo amniótico, tá? Então a gente pode fazer essas associações. Por quê? Porque tudo isso é para ganhar independência da água. Leonardo, então quer dizer que os organismos, as angiospermas, elas não precisam da água? Não, gente. A independência da água, ela está associada ao processo reprodutivo. Os mamíferos, eles são independentes da água. Nós não necessitamos reproduzir numa banheira, ou num rio, ou numa água, e as fêmeas não necessitam colocar ovos embaixo da água para eles não secar na terra, ok? Os anfíbios precisam. Os répteis não precisam, mas os répteis não vivem na água? Eles vivem, mas a reprodução deles não depende da água. Por quê? Porque eles colocam um ovo revestido por uma casca calcária, que é o ovo amniótico, tá? Que ele existe no ambiente terrestre. Isso a gente vai ver lá em zoologia, tá? Mas a mesma coisa aconteceu com as plantas, tá? Elas foram ganhando independência da água para não depender para a reprodução, ok?
Obrigado, Catherine, pelas associações, muito perfeita. Então, chegando os musgos aqui, né, que são as briófitas. Vocês já viram esse tiozinho, esse e esse? Possivelmente vocês não tenham visto e vocês não conheciam, que são os antóceros e as hepáticas, que é o subfilo Heterocerotófita e o hepatófita. Aqui, ó, tem o briófita, que se escreve assim, ó, no chat. É briófita. Briófita. Ó, ele se escreve assim, ó, fita porque vem lá do jatim, do latim, tá? E aí, isso aqui, ó, é um outro subfilo, esse também, beleza? Mas esse é o mais comunzão, vocês já viram isso aqui, tá? Tem na beira de rio, tem na árvore, tem no terreno quando é úmido, tem lá no chão da floresta, no chão do parque. Muita galera já resbalou nisso aqui, caiu, porque o musgo ele vive em ambiente muito úmido. Por que, que ele vive em ambiente muito úmido, Leonardo? Porque ele não tem vaso condutor e ele é totalmente dependente da água. Se ele viver num ambiente muito seco, ele vai morrer, tá? Porque ele não vai conseguir reproduzir e ele não vai conseguir nutrir todos os seus, o seu tecido, né, o seu corpo vegetativo, ok? Então, a característica fundamental dos musgos é que eles não possuem sistema vascular, tá? E eles não possuem órgãos nem tecidos verdadeiros. O que é um órgão de uma planta? O órgão de uma planta é folha, fruto, semente, caule, raiz. Isso são órgãos, tá? Eles não têm. Eles têm estruturas análogas a esses componentes, né? Como, por exemplo, o rizoide, o cauloide e o filoide, né? E a cápsula que a gente já vai ver. O rizoide, ele é uma estrutura apenas para se fixar ao substrato. Ele não é uma raiz. Por quê? Porque a raiz ela absorve água. Mas se o musgo ele não tem tecido condutor, ele não tem como absorver, ok? Então o rizoide ele só fixa o musgo no substrato. Eu vou confundir muito musgo com fungo, tá? Porque é muito parecido, a fonética é parecida, então eu sempre confundo. Mas eu sempre vou tentar corrigir. E se eu falar fungo, me corrijam, ok? O cauloide, ele se assemelha ao caule, mas ele não é um caule, tá? Ele é isso aqui é o cauloide, ó, ou caulídeo, tem alguns livros que trazem como caulídeo, tá? Que é o que sustenta essa partezinha de cima. Que em alguns tem o filídeo, tá? Ou filoide, e tem a cápsula, ok? Nesses organismos, o transporte de líquido ele é lento. Por quê? Porque é através da difusão. Por isso que ele precisa viver em ambientes muito úmidos. E normalmente os fungos eles são organismos de pequeno porte. Por quê? Porque os organismos eles começaram a crescer a partir do momento que eles desenvolveram vasos condutores. Por que que isso foi importante? Porque os vasos condutores eles permitiram que os organismos tivessem uma nutrição maior do que num organismo pequeno, né? Então pensem lá numa gimnosperma. Imagine se a gimnosperma não tivesse vaso condutor. Ela levaria, ela não, na verdade, nem sobreviveria, porque ela precisaria de muita água para fazer a difusão ali. Ela precisaria de água em toda a região do caule, em toda a região das folhas e no 100% dela precisaria estar muito úmida para que ela pudesse absorver água através de, de, de difusão. O xilema e floema, Enzo, eles são os vasos condutores que surgiram a partir das pteridófitas. Eles não ocorrem nos musgos, tá? Aí, por isso que os musgos, eles são pequenininhos, porque eles não têm como conduzir nenhum tipo de substância de baixo para cima, tá? É tudo ali, ó. Caiu no corpo, eles absorvem. Beleza? É... Tá. Ok. Aí, beleza. Esses organismos aqui, essas plantas, elas não produzem nem flores, nem frutos, nem sementes, ok? Como que elas se reproduzem? Através de esporos, tá? Elas produzem esporos. E os esporos, eles germinam, ok?
Beleza, aqui uma anatomia básica, tá? Isso é de briófita mesmo, tá? Dos musgos verdadeiros. Aí a gente tem o rizoide lá, ó, que é para fixar. Posso falar que é raiz, Leonardo? Não, você não pode falar que é raiz, porque não é raiz. É um rizoide, tá? Isso aqui, ó, o cauloide, galera, ele é o eixo de sustentação aqui, ó, tá? Ele tem um pauzinho ali que sustenta, é o cauloide. Os filóides são essas, como se fossem folhas, mas não são folhas. Mas, Leonardo, que diacho, eu tô vendo que ele tem um negócio ali, o que eu posso chamar de raiz, um negócio que eu posso chamar de caule, um negócio que eu posso falar de folha. Por que que eu não posso falar? Porque eles não têm tecidos verdadeiros, tá? Então, eles não formam os órgãos, ok? Então, é um filóide, um cauloide e um rizoide. Isso vai ter também nas pteridófitas, ok? A partir de gimnospermas que a gente vai ter... Não, a partir de pteridófitas a gente vai ter alguns órgãos, como a folha e o caule, tá? Mas, nas briófitas não tem isso, ok? Aí eu tenho a haste, que o que que é a haste? Ela sustenta a cápsula. E a cápsula é a região onde produz os esporos, que é a parte de reprodução da planta. E a gente tem a parte aqui, ó, do gametófito. O que, que é isso? O gametófito, ele é o gameta, tá? O esporófito produz, perdão, o gametófito, ele produz gametas. Que gametas ele vai produzir? Ou gameta feminino ou gameta masculino. E o esporófitos, ele vai produzir esporos, ou esporo masculino ou esporo feminino, ok? Deixa eu ver, peraí, vascultores, minha internet. Tudo bem, Gabriel, a aula vai ficar gravada, qualquer coisa você pergunta depois. A fase duradoura é o gametófito? Sim. Uma coisa muito importante que o Felipe perguntou. O que que dura, né? O que que é uma fase duradoura? É aquilo que a gente vê a maior parte do tempo de vida desse organismo. Briófita e pterodófita é o gametófito, tá? Eles são os que duram a maior parte do ciclo de vida. Gimnosperma e angiosperma inverte, é o esporófito. Ou seja, a árvore de araucária, ela é um esporófito, tá? Quem é o gametófito? Na araucária é a pinha, ok? É, E a Natália perguntou, ok, a Natália perguntou, como que essa matéria cai nas questões vestibulares? Natália, essa matéria, botânica, ela vai cair tanto na objetiva quanto na discursiva, só que em 2019 caiu uma pergunta na prova objetiva de biologia e perguntou a diferença entre quais eram os quatro tipos de grupos vegetais e a diferença entre eles. E você precisaria responder isso, tá? É, e aí você precisaria dizer que briófitas são plantas de pequeno porte, que são dependentes da água, não possuem vasos e nem vasos condutores, nem tecidos e órgãos verdadeiros. Briófitas, daí a gente já vai ver as características, mas você precisaria desmembrar todas as características desses quatro grupos, ok? É mais ou menos assim que cai. E aí vai cair sobre questão sobre fotossíntese, questão sobre os tecidos, né? Questão objetiva sobre que tipo de tecido faz essa função e assim sucessivamente, ok? Cara, pode perguntar tudo isso, Felipe. Não tem como dizer o que vai cair. Mas a experiência que eu tive na prova objetiva foi que ele perguntou a diferença entre os grupos vegetais. Mas ele pode perguntar sobre o ciclo de reprodução das plantas, tá? Colocar descrever um ciclo reprodutivo e perguntar qual fase de divisão celular ocorre em determinado momento e assim sucessivamente, tá? Pode cair tudo isso, ok? E o limo? O limo, na verdade, o limo em si, ele é um agrupamento. Pode ser alga, pode ser musgo, não, não vai ser musgo. Mas pode ser alga, pode ser bactéria. Então, tem vários tipos de grupo, mas musgo não é limo, tá? Não esse que dá em banheiro, que dá em pia, né? Não, não é musgo, tá? Pode surgir musgo, aí sim, mas teria que o esporo muso, o esporo briófitico teria que cair ali e se desenvolver ali. Mas na formação de limo, como a gente remove lá entre os rejuntes da parede, não é musgo, ok?
Então, beleza. Feito isso, a gente vai para a reprodução das briófitas. Nas plantas, vocês já devem ter visto que existe um chamado de alternância de gerações. O que é essa alternância de gerações? Quer dizer que, numa determinada fase, vai ter a fase haploide, numa determinada fase, a fase diploide. O que é ser haploide? Haploide é quando a célula é identificada como N, tá? E a fase diploide, quando é identificada como 2N. O que isso quer dizer? N quer dizer que ele tem metade do número de cromossomos daquele organismo. 2N quer dizer que nós temos metade do número de organismos. 2N quer dizer que a gente tem o número completo de cromossomos, tá? Porque os cromossomos, eles são dispostos em pares, tá? E os cromossomos dispostos em pares, eles vão se diferenciar dos organismos que os cromossomos não são dispostos em pares. Onde eu encontro células haploides? Eu encontro células haploides em esporos, né? Que são as células de reprodução das plantas, e nos nossos gametas, que é o espermatozoide e o óvulo, tá? Eles são haploides, ou seja, eles têm 23 cromossomos. Eles vão ter 46 cromossomos quando ocorre a fecundação, quando o espermatozoide fecunda o óvulo e ele junta os 23 do pai e os 23 da mãe, formando 46 cromossomos ou 23 pares, porque eles são cromossomos homólogos, ok? Aí tem organismos que são haploides o período de vida todo deles. Mas normalmente são organismos que reproduzem de forma assexuada, só por brotamento, né? E outros tipos de reprodução. Mas aqui é a reprodução sexuada, ok? Então ali, ó, lembrem que o esporófito, ele produz esporos, tá? E lá no esporófito vai ocorrer a meiose, que é a divisão, uma célula mãe divide em 4 células filhas com metade do número dos cromossomos. Ou seja, aqui vai ocorrer uma divisão onde as células elas vão se tornar haploides, tá? Aí, o esporo, ele vai ser germinado, né? Ele vai ir pro ambiente, um ambiente que é favorável ao seu desenvolvimento, e ele vai gerar o protonema, que é células que vão dar origem ao indivíduo para ele se tornar adulto, né? Aí ele foi, se fixou, olha, vejam que já tem uns rizoides aqui, ó, e aqui é ou um tronco de uma árvore, ou o chão de uma floresta, ou qualquer tipo de substrato que ele viva, tá? Aí vai ter os rizoides e ele vai começar a desenvolver um gametófito, que é o gametófito jovem, tá? Esse gametófito ele pode se diferenciar em gametófito masculino ou gametófito feminino, que aí vai ter o arquegônio, o gametófito feminino, ele vai ter o gametângio. O que é o gametângio, galera? O gametângio é uma cavidade, eu vou colocar aqui no chat para vocês. O gametângio, ele é uma cavidade que produz gametas femininos, ok? E o gametângio masculino, no caso, é o anterídeo, e o gametângio feminino é o arquegônio, tá? Aqui tá só o arquegônio, não tá o anterídeo. Mas o anterídeo vai produzir os anterozoides e o arquegônio vai produzir a oosfera. Eu preciso obrigatoriamente gravar todos esses nomes? Não sei, tá? Mas se gravar, se saber esse processo e saber o que produz o que, é interessante, porque pode cair no vestibular, tá? Mas eu não posso dizer para vocês que é imprescindível gravar cada nomezinho ou que não, relaxa e deixa passar, tá? Mas se vocês tiverem a oportunidade de se debruçar um pouquinho e estudar, estudem, tá? Tentem gravar o nome, entender o processo. Normalmente eles são uma palavra liga a outra, por exemplo, anterídeo ou anterozoide. Osfera não liga muito com arquegônio, mas se gravar ali você consegue dar conta, ok? Então, beleza. O gametófito feminino produz a oosfera, né? Que dá pra gente assemelhar ao óvulo.
E o gametófito masculino, que tem o anterídeo, vai produzir o anterozóide, que a gente pode assemelhar como o espermatozoide, tá? Mas não é o espermatozoide e não é o óvulo, ok? O que vai acontecer? Vai chover, o gametófito masculino vai liberar esses anterozóides, vai chover, esses anterozóides, eles são células móveis, flageladas, semelhantes aos espermatozoides, e eles vão nadar até o arquegônio. Lá no arquegônio eles vão entrar e fecundar a oosfera, tal como acontece na nossa fecundação. É basicamente a mesma coisa, tá? Não vai diferir muita coisa. Vai diferir só os nomes e a anatomia, o tipo celular, isso vai diferir porque são grupos diferentes. Mas o processo em si, ele vai ser parecido. E esse processo, galera, ele vai ser em todos os tipos de planta. O que vai mudar é nome, as estruturas, mas o processo de produzir esporos, depois germinar o gametófito, produzir o gameta, né, fecundar, é semelhante. Tá bom? Fecundou, gerou o zigoto. O zigoto, ó, já é um gametófito. Lembra que o gametófito, para ele produzir gametas, ele tem que ser um gametófito maduro, tá? Ele não pode ser um gametófito jovem. Aí ele vai desenvolver o quê? Esporos, que é essa hastezinha aqui, ó. Aí ele vai desenvolver os esporos, os esporófitos, perdão, que o esporófito é a parte vegetativa que produz esporos. Mas lá no esporófito tem um esporângio. Olha só quanto nome. Que é a cápsula, ok? A cápsula vai produzir os esporos. Beleza. É muito legal. É porque são seres vivos, eles são bem parecidos. São eucariotes, então eles vão ter algumas características que são comuns, né? Alguns processos, isso vai ser semelhante, tá? O que vai mudar é o nome, às vezes algum tipo de fase a mais que tem, mas isso a gente vai falar, ok? Aí, esporófito. Produziu esporos, liberou os esporos no meio, o esporófito morre. O gametófito fica. Aí vai ocorrer novamente, isso aqui, ó, é um feminino, vai produzir oosferas, vai vir um outro anterozoide, vai fecundar. Gerou aqui o esporófito, liberou os esporos e assim sucessivamente. O gametófito ele vai permanecer até o dia que a plantinha morrer, ok? Plantinha morreu, né? Vai gerar, outro organismo vai vir ocupar aquele ambiente, beleza? Dúvidas sobre as briófitas, galera? Rapidão que eu preciso dar início. Isso, depois que o esporo é liberado, ele vai cair no substrato, o substrato ele vai gerar uma nova planta, tá? Aí as pteridófitas, ó, a gente já saiu de briófitas, a gente está nas pteridófitas. As pteridófitas, elas são as primeiras plantas que elas vão apresentar o xilema e o floema, tá? Esse xilema e floema, eles são importantíssimos, por quê? Porque eles transportam líquidos em todo o corpo vegetativo da planta. Para que isso serve? Primeiro, a planta ela consegue ocupar ambientes mais secos, não precisa ocupar ambientes mais úmidos em si, né? E ela permite que a planta cresça um pouco mais. Porque se eu consigo levar água, né, ao longo do meu corpo, eu consigo crescer independente do ambiente ser úmido ou não, ok? Como todas as plantas elas são eucarióticas, pluricelulares, isso a gente não vai mais precisar bater, porque da briófitas para frente todas são eucariontes, tá? É, essas plantas, elas ainda não formam flores, nem frutos, nem sementes, ok? Elas produzem esporos semelhantes aos musgos. Qual que é a diferença delas? Que elas têm xilema e floema, ok? Um pouquinho da anatomia delas. Elas já vão ter órgãos e tecidos verdadeiros. Por que ela tem tecidos verdadeiros? Porque se ela forma xilema e floema, ela tem tecido verdadeiro, ok? Então ela vai ter folha, né, verdadeira, diferente dos briófitas. Ela vai ter os folíolos, né, que é uma folha composta. A gente vai ver isso mais para frente. Ela tem as raízes, por quê? Porque as raízes elas já vão fazer a absorção da água, tá? E o rizoma, que é um tipo de caule, que ele pode ser subterrâneo. A gente vai ver também depois os tipos de caule, ok? E nas folhas
Tem os soros, tá? Que são essas pontinhas brancas, amarelas, que são onde tem os esporófitos, tá? Nessas regiões aqui, ó, tem os esporos que eles vão produzir, os esporófitos que vão produzir os esporos, tá? Aí tem o báculo aqui, que não sei se vocês precisam saber, mas são essas folhas enroladinhas, que são folhas jovens, tá? E é isso. A anatomia é bem básica. A reprodução ela vai ser bem semelhante ali, ó, ok? Vai ter lá ó, a produção, o esporângio vai produzir o que é no caso aqui, ó. Os soros, eles são o acúmulo não, né? São o agrupamento de vários esporângios. Então, aqui nessa pontinha amarelo, marrom, ela tem várias cápsulas que produzem esporos, tá? E lá no esporo lá nos esporângios vai ser produzidos os esporos, tá? Os esporos vão, assim como as briotas, germinar num substrato adequado, desenvolver um gametófito jovem, que nesse caso é chamado de protalo, ok? Essa denominação ela pode cair, então é importante vocês saberem que protalo é o gametófito jovem. Lá no gametófito vai ter o anterídeo e a eosfera, assim como tinha lá na briófita. O anterídeo e o arquegônio, que vão produzir os anterozoides e a eosfera. Os anterozoides vão fecundar a oosfera da mesma forma que acontecia nos musgos. Isso vai gerar um organismo, um gametófito, que ele vai desenvolver um esporófito lá, que é a nossa folha, tá? O gametófito, aqui, nesse caso, ele é só essa partezinha aqui, ó, tá? E a planta, a samambaia, ela vai se alimentar desse gametófito, tá? Tá, agora eu lembrei. Eu tinha falado antes que nas briófitas e nas pteridófitas, o gametófito era a parte duradoura, mas é só nas briófitas, tá? Das pteridófitas para frente, não, das pteridófitas para frente, a parte duradoura é o esporófito, tá bom? Então eu só me confundi ali, então, mas agora eu já corrigi. Então o gametófito aqui ele vai ser absorvido durante o desenvolvimento da planta, desse esporófito, e o esporófito ele vai se tornar maduro e vai novamente iniciar o ciclo, ok? A única coisa que vai mudar aqui é a parte de que o gametófito ele não vai ser duradouro, ele não vai morrer, ele vai ser absorvido pela planta e vai ficar lá o esporófito que, em ciclo, vai desenvolver os esporângios e vai desenvolver os esporos. Ok? E passando para as gimnospermas. Olha, eu falei bastante. As gimnospermas são as primeiras plantas que desenvolvem sementes, tá? Lá nos pinheiros que fazem parte do coniferófita, eles têm as pinhas, que é o pinhão que a gente come, é a semente da araucária. Tem as cicadófitas, que são plantas utilizadas muito para fazer jardinagem. Elas também têm as sementes. As ginkgo também. As guinetófitas também têm sementes. Todas as plantas daqui para frente, elas vão ter sementes, tá? Vão continuar tendo vasos condutores, só que elas vão vão continuar tendo tecidos e órgãos verdadeiros, mas não vão ter frutos e flores como tem nas angiospermas, ok? Aí, aqui nesse grupo vai surgir uma estrutura que é chamada de estróbilo ou cone, tá? Que é a estrutura reprodutiva, o gametófito das plantas, ok? Exemplos aqui, a cica, como eu já falei, que são as plantas usadas na jardinagem, a ginkgo biloba, a araucária, o pinheiro, o cedro, o cipreste, vários outros tipos de cones, que normalmente são plantas que ocupam ambientes mais frios, né? Elas estão muitas delas restritas a ambientes mais frios, né? Embora a gente tenha a araucária, que é o cone do Paraná, né? O pinheiro, aliás, do Paraná, ela ocorre em regiões mais frias do Brasil, né? E elas
elas ocorrem, elas estão restritas a ambientes mais frios, porque quando surgiram as gimnospermas, as angiospermas, elas ocuparam muito mais ambientes, né? Então elas foram jogando as gimnospermas a ocorrer só num determinado tipo de clima, que é, no caso, climas frios. Ok? Aqui alguns exemplos, tá? Ó, estróbilo, 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 tá? Que é o gametófito que produz os gametas, tá? Aí vai fecundar e vai desenvolver as sementes, tá? As sementes, elas são como se fosse os esporos lá da planta, tá? Mas os estróbilos femininos vão produzir os gametas masculinos e os esporos femininos e os esporos masculinos vão produzir o pólen, tá? Que daí vai ser disperso pelo vento e vai fecundar um outro estróbilo que seja feminino. Aí vai desenvolver uma semente, tá? Que pode ser uma semente alada, pode ser uma semente como pinhão, pode ser vários tipos de sementes, ok? A reprodução da planta vai ser um pouco semelhante com as gimnospermas, as briófitas e as pteridófitas, mas ela vai ter particularidades, que é essa partezinha aqui, ó. Por quê? Porque a gente viu que aqui a parte duradoura vai ser o esporófito, né? O gametófito, que é o cone aqui, ó, as pinhas, elas vão ser a parte menos duradoura. E aí vai ter a pinha masculina e vamos falar estróbilo. O estróbilo masculino e o estróbilo feminino. O estróbilo feminino, ele vai produzir, vai ter o óvulo e ele vai produzir o megásporo, que é como se fosse a oosfera, tá? Como se fosse o óvulo. E o cone onde ele é masculino, ele vai produzir os poros, tá? Aí vai ter nomes de gametanjos que tinha lá, assim como tinha lá, mas eu acho que vocês não precisam decorar, tá? Que é megásporo e não, megasporângio e microsporângio, mas vocês não precisam decorar todos esses nomezinhos, tá? Só saber que o megásporo, que seria o óvulo, ele é produzido lá na pinha e o cone de pólen é produzido no estróbilo masculino. Aí, através de dispersão por vento, o pólen vai ser levado até a região onde tem a pinha feminina, aí ele vai fecundar, né? O grão de pólen vai fecundar aqui, ó, e ele vai desenvolver uma semente, né? Que é uma semente aqui, ó, que ele vai ter uma casca protetora e ele vai ter o embrião com tecido nutritivo para nutrir esse embrião, né? Para ele conseguir se desenvolver. Pode ser uma planta como essa, né? Que é uma semente alada, que é para dispersão dessa semente pelo vento. Pode ser uma semente diferente, como a araucária, que é uma semente nutritiva. Pode ser vários tipos de sementes, tá? Aí essa semente ela vai cair numa região, né? Se desenvolver, gerar uma plântula e se desenvolver num esporófito até chegar na idade madura e poder desenvolver os seus estróbilos, tanto masculino quanto feminino, tá? Dúvidas sobre esse ciclo? Ele é um pouco mais complexo, mas é só pegar o fio da meada aqui, ó, e saber que existe o estróbilo masculino e o estróbilo feminino, que você pega e isso aqui vai ser bem parecido com a outra parte lá das pteridófitas e das briófitas, ok? Não tem segredo, tá? A única diferença é que antes a gente não tinha, na verdade a gente tinha, mas os gametanjos produzindo gametas diferentes, mas aqui ele vai ter estruturas mais visíveis, tá? A semente aqui, ó, ela é, ela é uma semente que tem uma reserva nutritiva, aqui no caso, né? E essa reserva nutritiva é para o embrião conseguir germinar no substrato, tá? E ela acaba se tornando independente da água para isso, né? Que antes lá precisava da água para levar
o esporo até a região onde tinha o gameta, né? O gameta masculino, feminino, aliás. Aí a gente chega nas plantas que são as mais numerosas, são as angiospermas, que são as plantas com sementes, né? Ai, com flores e frutos, tá? Aí nessas plantas a gente vai ter plantas monocotiledôneas e plantas dicotiledôneas, que são duas distinções que tem nesse grupo, que a gente vai ver para frente o que que é. As monocotiledôneas, elas vão ter o que a gente chama de dois cotilédones, que são duas regiõezinhas aqui, ó, de germinação. A gimnosperma, ela tem só uma, tá? O exemplo é o milho, tá? Se eu quiser cortar o milho no meio, eu não vou ter ele dividido certinho ali em dois, tá? Porque ele vai ter só um cotilédone, que é essa partezinha branca. A planta, as dicotiledôneas, ela tem duas, tá? As flores, né? Elas também são diferentes. As flores de uma dicotiledônea, elas são tetrâmeras ou pentâmeras. O que que é isso? Elas são dispostas ou em quatro ou em cinco, tá? Como aqui a gente pode pegar uma flor de hibisco. As flores das monocotiledôneas, elas são trímeras, ou seja, elas são sempre dispostas em três. A flor do milho é assim, a flor, deixa eu lembrar, não lembro de outro tipo, mas só do milho. É, o feijão é um bom exemplo de dicotiledônia, tá? A nervura das folhas. A nervura de uma dicotiledônia, ela é reticulada, tá? Que ela não é paralela como é aqui na monocotiledônia. Os grãos de pólen aqui, eles vão ter um pouco de diferença, onde vai ter 3 poros aqui e aqui vai ter um poro. Sinceramente, eu não sei para a diferença de ter três ou não ter, qual que é a função de ter três poros ou não ter, tá? Então, não precisa ter é, não precisa se debruçar sobre isso muito. E a disposição dos vasos condutores também vai alterar. Nas monocotiledôneas, os vasos, eles são uniformes. Olha como forma essas gotinhas, né? Esse formato de gotas. E nas dicotiledôneas, isso não acontece. Os vasos, eles são irregulares nas plantas, ok? É... Qual semente? Ah, tá. Ela perguntou, mas eu acho que eu já pulei. A semente da gimnosperma seria da araucária, no caso seria o pinhão. A rosa é qual? A rosa, o copo de leite. A rosa é uma dicotiledônea, que na verdade hoje não dicotiledônea é chamada de eudicotiledônea, tá? E o copo de leite, eu acho que o copo de leite também é uma monocotiledônea, tá? Tem que ver a nervura. Deixa eu olhar aqui uma foto. Gente, botânica não é a minha área, tá? Eu não sei com exatidão qualquer tipo de planta, tá? Qual planta? Vamos ver. Imagens. Se bem que a nervura dele é bem paralela, né? Pera aí. Não, o copo de leite ele é uma monocotiledônea, tá? Cadê? Aqui. A rosa ela é mono. Nossa, trancou meu nariz. E o copo de leite, a rosa ela é dicotiledônea e o copo de leite ele é monocotiledônea, Ana. Tá? E a reprodução? Minha Nossa Senhora, Leonardo, é igual lá no, na gimnosperma. A diferença é que aqui vai acontecer na flor, tá, galera? A fecundação vai ocorrer ali na flor. Então, olha só. Aqui, ó, a gente tem a formação do pólen, né? E a formação do óvulo, né? O pólen vai ocorrer aqui na antera, né? E a formação
do óvulo vai ocorrer ali no ovário da planta, ok? Na parte feminina dela. Então, a gente vai ter lá produzindo o esporo e produzindo o ovário. Aí pode ter uma flor, um inseto que vai fazer a polinização, pode ter uma ave, pode ter um morcego, pode ser pelo vento, pode ser pela água. Os modos de polinização vão ser os diferentes, tá? Vai ter N tipos de modo de polinização. Mas o que é de regra? Regra é que o pólen, ele precisa entrar na região aqui, ó, do pistilo, né? E ele vai entrar para fecundar o óvulo lá dentro. E no ovário vai se formar, vai fecundar e vai se desenvolver o fruto. O fruto, lá dentro do fruto, vai ter a semente. E a semente vai conter o embrião que vai gerar uma nova plantinha, ok? É isso, é o que está dizendo aqui. Ó. Essa primeira parte é só a parte de formação do esporo e do óvulo. Aí aqui ocorreu a fecundação. Aí na fecundação vai formar o zigoto, vai gerar o embrião vai gerar uma semente, né? A semente ela vai ter um fruto que vai revestir. Aqui pulou uma fase, né? Que tem a fase do fruto aqui. Mas a semente, quando chega no substrato, ela vai gerar um esporófito jovem, que é a plântula, e a plântula ela vai se desenvolver até no organismo maduro, e o organismo maduro ele vai desenvolver a flor, que é uma folha modificada, né? E a folha vai desenvolver o fruto e a semente. Da mesma forma, é bem tranquilo, ok? Aí aqui a anatomia geral de uma planta, que é uma planta que já engloba uma angiosperma. Como que eu sei que é uma angiosperma? Porque tem flor e tem fruto, tá? Então tem a raiz aqui, tem o caule, né? Tem as folhas, o fruto, que também é um órgão, e a flor, que também é um órgão, ok? A flor, ela dá origem ao fruto que tem a semente. O fruto, ele pode ser comido, né? Ele pode não, ele é feito para ser comido e ele a gente vai ver que tem questão de fruto seco, fruto doce, tem fruto que não é comido, mas que isso o fruto, além de ser uma um atrativo para os animais dispersarem, né, a longas distâncias a semente, em alguns casos, ele serve de reserva também para a planta, tá? Mas a gente vai ver rapidinho alguns desses pontos. A flor, galera, isso é uma flor genérica para estudo das angiospermas. Ela vai ter as pétalas, que são essa partezinha aqui, ó, as sépalas aqui embaixo, tá? A pétala aqui é uma, duas, três, só que lembra que ela está cortada no meio, então tem outras pétalas e outras sépalas para cá. Tem as sépalas aqui embaixo. Aí eu tenho a parte masculina, né? E a parte feminina. A parte masculina, eu tenho a antera, que é como se fosse esse pão de cachorro quente aqui, ó, né? Que é ali que vai ter os pólens maduros. Aí eu vou ter o filete, e o conjunto desses dois é a estame, tá? Se eu for olhar tudo isso aqui, é a estame. Se eu for olhar só o pãozinho de cachorro quente aqui, ó, é a antera. Se eu for olhar só o tubo, é só o filete, tá? O mesmo aqui do lado para esses quatro, que são as partes masculinas. Aí eu tenho a parte feminina, que tem o estigma, que é a partezinha aqui dentro, né? A parte aqui dentro, que é o estilete, que é o canal onde leva até o ovário. Lá eu vou ter o ovário, e dentro do ovário eu tenho o óvulo, tá? O pólen, né? O pólen ele vai sair daqui. O ideal é que ele polinize outra planta, né? Mas suponhamos que um outro pólen tenha vindo aqui através de uma abelhazinha, ela vai passar aqui, ó, e vai acidentalmente, né? Passar o pólen aqui e vai cair pólen aqui dentro, né? Descendo por esse tubo aqui, ele vai chegar lá e vai fecundar esse óvulo. Fecundando esse óvulo, ele vai gerar o embrião, né? E aqui ao lado no ovário
o ovário vai dar origem ao fruto da planta, ok? Os frutos, galera, eles são os ovários desenvolvidos, tá? Que a gente come. Aqui, ó, é a flor de um hibisco. Aqui a gente consegue ver tudo. Há flores que vão ter isso aqui dividido, né? Assim como tá aqui, ó. E há flores que vão ter tudo isso junto, né? Aqui, ó, vai ter o carpelo, né? A mentira em cima, as estames, tá? Que é a parte da masculina. Assim como tem aqui, ó, né? Aqui tá soltinha, dividido, mas aqui, ó, está tudo junto. Aí aqui nas masculinas eu ainda vou ter a antera e o estilete. Aqui eu ainda vou ter esqueci essa parte, deixa eu olhar. Estigma, ó, esqueço. O estigma, não, o estilete não é aqui. Filete. Filete é a parte o caninho que vem aqui, ó, que segura a partezinha do pólen. Aí aqui vai ter o estigma, o estilete e aqui, né, mais embaixo, o ovário, tá? Isso aqui tudo é um estilete, tá? E aqui embaixo vai ter o ovário da planta. Isso numa flor de hibisco, que é uma flor bem fácil de olhar. Se vocês tiverem hibisco em casa, qualquer flor, não arranquem, tá? Vocês podem olhar com os olhos, tá? Se possível, tira uma foto ali para dar um zoom e ver melhor. Vocês conseguem ver todas essas estruturas da planta. Não consegui ver através desse desenho e eu queria ver mais sobre essa planta. Aqui, ó, galera, é a mesma flor, tá? Só que ela tá desmembrada. Tem as pétalas, as sépalas, tem uma coisa que eu não falei, que é calículo, que é como se fossem umas pequenas sépalas aqui embaixo, tá? E aí tem a parte masculina, a parte feminina, e tudo junto como está. Ó, isso aqui, ó, galera, é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Aqui ele só dividiu. Aí tem o tubo estaminal aqui, ó, que segura as estames. Ali em cima vai ter as estames que tem o filete e eu esqueço o nome da antera. Aqui nós temos o gineceu, que é a parte feminina, que tem o ovário lá embaixo, o estilete e ali em cima os estigmas. E algumas plantas, elas têm isso tudo junto, que daí tem o gineceu e o androceu tudo junto, ok? Como é o caso dessa aqui, ó, tá? A gente tem o fruto, que daí é o ovário, onde contém a semente da planta, tá? E essa semente que vai conter um embrião que vai germinar, e o fruto ele pode ser classificado em seco e carnoso. Seco é um fruto que ele é pobre em água, né? E ele não vai ter substância nutritiva. Eu não vou conseguir comer ele. Como é, por exemplo, da ervilha, da castanha. A ervilha, a gente come a semente, a gente não come o fruto. O fruto da ervilha é a vagem. Aí, Leonardo, mas eu como vagem em casa. Ok, mas ele não é um fruto carnoso. Ele vai secar e quando ele secar, ele vai abrir e jogar as sementes no ambiente, tá? Que é o que acontece com frutos, que é essa divisão de frutos deiscentes. Deixa eu ver. Frutos deiscentes e frutos indeiscentes, tá? O que é isso? É quando o fruto, que são geralmente os frutos secos, eles, em determinado estágio, ele abre e joga para fora as sementezinhas, tá? Os frutos indecentes é quando ele não abre e ele não consegue jogar a semente para fora. Como que essa semente vai ser levada para algum lugar para fazer a dispersão dela? Através de um animal, pode ser no caso de frutos de animais, tá? Tem animais que comem, ingerem, a semente passa pelo trato digestivo, ele vai andando, né? E lá no final ele defeca e a semente tá nas fezes dele. E a semente dele, a semente que está contida nas fezes, ela vai germinar em outro lugar, fazendo a dispersão dessa planta, tá? Frutos carnosos são frutos
como o abacate, como a maçã, como a melancia, que é rico em água e tem muita substância nutritiva. E geralmente são indeiscentes, eles não abrem, tá? Que é a deiscência, tá? E tem a questão da quantidade de semente, que são frutos monospérmicos e polispérmicos, tá? Que monospérmicos, uma semente, polispérmicos, várias sementes, que entra a questão de drupa e baga, tá? Que agora não lembro qual que é qual, mas eu acho que vocês já viram nos livros de botânica, era comum o nome de drupa. Drupa é semelhante a, não lembro outra, as castanhas em si, e os polispérmicos são aqueles que têm várias, a melancia, a maçã, a laranja, o limão, né? E assim sucessivamente. A maior parte dos frutos que a gente conhece, né? O melão, a melancia, a maçã, a laranja, o limão, né? E assim sucessivamente. E além disso, deixa eu ver. Peraí que tem. Isso, tem, acho que não estava ali, Sara, mas a questão da dicotiledônia, ela dá para ser separada na raiz também, tá? Acho que não estava na imagem lá, deixa eu ver. Mas tem a questão da raiz pivotante e a raiz fasciculada. A gente já vai ver o que que é uma, o que que é outra. Maçã é uma fruta carnosa e indehiscente. Isso, Natália, é uma carnosa, porque ela possui uma substância nutritiva e rica em água, e ela não abre sozinha, tá? Ela precisa que alguém coma ela, ok? E a maçã, ela é um pseudofruto. O pseudofruto, galera, é quando ele é formado a partir, a massa carnosa, ela é formada a partir de é, outra estrutura que não seja o ovário, tá? É, porque o fruto em si, ele é o ovário desenvolvido, tá? A maçã, por exemplo, o ovário dela é isso aqui, ó, só, tá? Isso aqui seria o fruto verdadeiro na maçã. Tudo isso aqui, ó, é a parte do pericarpo. Essa seria a parte do pericarpo, tá? Que é a intermediária. E aqui é a cascazinha. Isso aqui que forma o fruto, ele é o desenvolvimento do receptáculo floral na maçã, tá? O morango, ele é também um pseudofruto. Por quê? Porque o ovário, ele está só aqui, ó, né? Ele é muito pequeno. Então, todas essas pontinhos pretos no morango são as sementes e ele é um pseudofruto composto, porque ele é vário, né? Ele é composto por vários tipos de semente, por vários tipos de frutos, tá? O abacaxi, a mesma coisa, tá? Ele é desenvolvido através de eu não lembro qual que é a estrutura que desenvolve o abacaxi, mas o ovário é só a parte interna aqui, tá? E aí ele tem a estrutura toda desenvolvida aqui dentro, ok? Aí, galera, tem frutos que eles não são eles não possuem sementes, tá? Banana, por exemplo, eles não possuem sementes. Esses frutos, normalmente, eles acontecem quando a reprodução ela é feita por partenogênese, que é a mesma reprodução que acontece lá nas abelhas, que geram indivíduos inférteis. Indivíduos inférteis, eles não vão ter sementes, eles, no caso das plantas, e no caso dos animais, eles não vão ter capacidade de gerar gametas, tá? Então é isso que acontece com alguns frutos que não têm sementes, tá? Eles são gerados a partir de partenogênese. Aquele limão Tahiti, né? Aquele limão mais cheirosinho, ele não tem semente. Abacaxi não tem semente. Deixa eu ver o que mais. A própria banana não tem semente. Alguns outros, mas quando a gente quer lembrar, a gente nunca consegue, tá? Mas alguns frutos eles não possuem sementes, porque a semente ela é gerada a partir, o fruto ele é gerado a partir do que a gente chama de partenogênese, ok? Que é um tipo de produção. Aí a semente, galera, a semente, como a gente já mencionou, ela
tem as eudicotiledôneas, que é a dicotiledônea, tá? Mas tentem gravar esse nome, ok? Ah, e Leonardo, você falou dicotiledônea, mas é porque aquela imagem era pronta, tá? Eu não quis alterar pelas questões de direitos autorais. Mas aquela imagem, se vocês puderem só trocar o nome de colocar na cabeça de vocês que dicotiledônia é eudicotiledônia, tá? Se vocês puderem fazer esse favor, vai ser melhor para vocês. Aí tem as monocotiledôneas, que é trigo, milho, o copo de leite que a gente viu, tem várias outras que é monocotiledônia. Aí a gente tem a questão da formação dela, dicotiledônia, ela vai ter os embriões aqui normalmente dispostos no meio, e a gente consegue fazer um corte transversal nessa planta, dividir ela. Nas monocotiledôneas, a gente não consegue fazer isso, tá? Ela vai ser só uma sementezinha ali, porque ela vai ter uma boa parte aqui, ó, composta pelo cotilédone, ok? Que é a questão do milho, do trigo e de outras sementes de plantas, tá? Raízes, como vocês tinham falado de raiz pivotante, raiz fasciculada, tem alguns tipos de raiz. Qual que é a função da raiz? A função da raiz é sustentação, né? Sustentação, na verdade, não. Fixação no substrato e, no caso das angiospermas e gimnospermas, de absorção de nutrientes, tá? Quais nutrientes? Nutrientes minerais, água, né? Todos esses nutrientes que a planta não consegue sintetizar a partir da fotossíntese. Tem raízes que são aéreas, né? Que elas sobem para cima, e as raízes que elas são subterrâneas. As subterrâneas tem a raiz pivotante, que ela é uma raiz que ela é mais profunda e normalmente ela é uma só. Tem as raízes fasciculadas, que elas são semelhantes a essa aqui, ó, que elas são, né, divididas, fazem os vários fascículos. Tem os bulbos, que são reservas que são raízes de reserva, como o alho, a cebola. Tem as raízes que formam rizomas, que rizoma, na verdade, ele também é um caule subterrâneo, tá? Que também é uma reserva energética, uma estrutura de raiz. Oh, meu Deus. Uma raiz com estrutura de reserva. As raízes tuberosas, né, tuberofibrosa e tuberosas, é o caso da batata doce, da mandioca. Elas são raízes também com reserva energética, e a gente se alimenta dessas raízes, tá? Mas, no geral, a raiz, em alguns casos, reserva energética, mas na maior parte dos casos, fixação no substrato e absorção de sais minerais e água, ok? Caule, sustentação de toda a planta, tá? Proteção contra herbivoria, proteção contra vários tipos de danos que podem ser causados na planta, mas no geral, sustentação e também a condução, né? Que é no caule que possui a maior parte do xilema floema. Claro que o xilema floema está presente desde da ponta da raiz até aqui a ponta da folha, tá? Mas, no geral, aqui a gente tem o caule, ok? Há caules que são em formato de tronco, né? Que eles se dividem, eles se ramificam aqui, como essas árvores bonitinhas. O formato de estipe, que é esse caule aqui, ó, das palmeiras, né? Dos cocos. O caule do tipo como, que ele é fragmentado, ele tem essa estrutura aqui carnosa, aí aqui, ó, ele tem uma estrutura mais rígida, mais densa, e o caule do tipo haste, que é um caule comum em gramíneas, tá? Que são plantas de pequeno porte, ok? A gente arranca um mato e aí vem aquela baratinha dela. Ah, batatinha. Qual é o nome da batatinha? É um bulbo. Não, tá. Qual planta, especificamente? Tem plantas que fazem reserva energética que o tipo da raiz é tubérculo, tá? O bulbo, ele é mais fragmentado em camadas, tá? É, esses que as bolinhas embaixo, eles são tipos de bulbos, tá? Ai, tipos de bulbo não, tipos de tubérculos, tá? É como se fosse o nabo, né, Kathleen?
O nabo, quando você tira, ou o rabanete, sai, ó, o rabanete é tipo uma gramínea, e sai lá, tem a bolinha embaixo, é um tubérculo, a beterraba também, tá? Isso, é um tipo de tubérculo, que é uma reserva energética para a planta, né? Para caso tenha um momento de estiagem ou de pouca produção, pouca disponibilidade de luz, ela vai ter um pouco de nutriente lá, normalmente amido, né? No caso da batata, da mandioca, e ela vai conseguir absorver, quebrar esse amido e realizar a fotossíntese. Realizar a fotossíntese, não. Ela vai, a partir da glicose quebrada do amido, ela vai realizar a respiração celular, que é a oxidação da glicose pela glicólise, ok? Mas é um tipo de tubérculo, tá? Aí a gente tem as folhas, galera. A folha, ela é basicamente para fazer trocas gasosas, tá? E a fotossíntese em si, ok? Então a gente tem alguns tipos de classificação das folhas, conforme a nervura, conforme o formato, conforme a disposição da folha, das bordas, né? E a questão dos galhos, ok? Nervura, o que é nervura? A nervura é semelhante ao eixo de sustentação. Há folhas que possuem nervuras paralelas, como a do milho, nervuras palmadas, né? Que aqui é em rede, mas tentem gravar o nome de palmada, né? Lembra uma palma, olha só, tá? Olha isso aqui, ó. Semelhante a dedos. E as nervuras em rede aqui, ó, tá? Que são essas nervuras aqui, ó, onde tem uma nervura central e as outras nervuras aqui que não são paralelas, elas são paralelas e o coisa é para. Ah, esqueci o nome da palavra. Acho que é perpendiculares, tá? É, Sim, Bianca. Somente a partir de pteridófitas. Lá, gimnospermas, angiospermas, briófitas não tem xilema-floema. Angiospermas, pteridófitas e gimnospermas, todas têm, ok? Aí ela pode ser, a folha, no caso, pode ser classificada conforme o formato, né? Aí tem os variados, aqui são apenas uns exemplos. À disposição, uma folha simples, tá? Como, por exemplo, deixa eu pegar uma flor que vocês. A manga, o pé de manga. O pé de manga é a disposição das folhas, ela é simples. Agora, já ouviram falar do flamboyant? O flamboyant é uma planta que ele gera uma vagem, né? Uma vagem grande, e normalmente ele está no meio da cidade porque ele é utilizado em arborização urbana. E ele é uma folha que tem uma disposição composta nesse estilo aqui, ó, tá? Aí tem a questão de paripenada em paripenada, mas vocês não precisam saber disso. Mas só que pode existir folhas em disposição simples, como é o caso da manga, e compostas, como é o caso de todas as fabáceas, mas em especial no flamboyant, que daí isso aqui vai ser a folha e todas essas partezinhas aqui vão ser os folíolos, tá? Extremidades vão ter as mais variadas, mas vocês não precisam decorar todas, tá? E a questão da disposição, folhas alternadas, tá? Elas alternam, né, nos lados aqui, 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 assim sucessivamente. E as folhas opostas, elas estão no mesmo, elas saem praticamente do mesmo eixo, tá? Aqui, ó, opostas, alternadas, uma assim, outra assim e assim. E assim. E as folhas, as verticiladas, que elas saem no caule faz, ai meu Deus, circulando o caule, tá? Elas vão se desenvolvendo todo ao redor do caule. Muitas gramíneas, elas têm esse tipo de folhas verticiladas, tá? Essa última parte é bem nervuras e a questão da disposição no caule e a disposição das folhas é a parte principal que vocês precisam decorar da questão das folhas, tá? Galera, de primeiro,
Ih, Érica, não sei se o nome o mesmo. Deixa eu olhar aqui se a cássia vermelha é a mesma coisa. Mas eu não sei o nome de planta, cássia vermelha. Eu sei que é flamboyant. Deixa eu ver. É, a cássia, ela é uma fabácea, mas não sei se chega a ser a mesma. Flamboyant. Elas têm. Deixa eu ver. Elas têm o tipo de folha diferente, elas são espécies diferentes, mas elas são da mesma família, a família Fabaceae, que é essa família aqui, ó, se vocês quiserem dar uma olhada, que é uma família bem grande, que é uma família de leguminosas. Leguminosas são plantas que são produzem ó, o fruto em forma de legume, que é a vagenzinha, tá? Dúvidas, galera? Se vocês não tiverem dúvidas, aí eu vou liberar vocês, que daí a gente volta às 8h30 para fazer a nossa segunda parte da aula. Segunda e terceira. Então a gente pode combinar aí de 8h30 a gente voltar? Vocês acham que é pouco tempo? Ou vocês querem voltar às 8h40? Para ter pelo menos meia hora? Todo mundo sem ninguém falando nada. A segunda parte, Felipe, vai ser sobre tecidos e sobre metabolismo. Aí depende até que horas, vai de vocês, tá? Então faz assim, eu vou continuar aqui, tentem entrar até as 8h40, que daí a gente 8h40 começa a aula, ok? Eu espero vocês.